Olá, seja bem-vindo a mais um Mata-Mata da Levante. Comigo, Flávio Conde. O Mata-Mata de hoje é do setor de educação. Eu vou focar em Edux e Cogna, essas duas empresas que estão se recuperando muito bem, já andaram um pouco esse ano, devem andar mais. Na outra semana eu vou fazer sobre a Ser Educacional e a Ânima Educação. Aí a gente vai fechar as 4 principais empresas de educação e mais educação superior. E o programa de hoje também é dedicado a Silmara, Elisete, Cláudia Rodrigues, Lídia Baldi, ao Gilson, ao California Games, ao Ismael, ao Pit Money, na verdade, que teve aqui hoje à tarde, gravou também o fechamento de hoje. Então, pessoal, vamos lá que tem bastante coisa para falar. Bom, quem que é Edux? Edux era aquela companhia que abriu capital em 2019 e ela vem a partir da Universidade Estácio de Sá, que foi fundada no Rio de Janeiro em 1970. Ela foi crescendo, adquirindo outras empresas, a gente vai ver outras faculdades, e chegaram em 2022 em 1.300.000 alunos. Eles foram, portanto, de 107 mil alunos em 2007 para 1.300.000 em 2022. Foi um desempenho muito bom e bacana da Edux. E aqui as principais marcas, a Estácio é a principal, e a Estácio é sinônimo de universidade para as classes C, D e E, e uma educação de excelência. É muito importante a gente educar todo mundo e não apenas a elite do Brasil. Hoje, a Estácio tem 500 mil alunos em cerca de 50, 60 instituições de ensino superior. Eles também são donos do IBMEC, uma das principais escolas de negócio do Brasil, e com ticket alto, média e margem alta. A IDOMED, Instituto de Educação Médica, que reúne 16 escolas de medicina, 20 anos de experiência. O Damásio também, que é aqui em São Paulo, uma empresa que nasceu treinando, dando aula para as pessoas que iam prestar concursos públicos na área jurídica. Aí foi se expandindo para as outras áreas e também eles acabaram montando uma faculdade. Clio, que é referência nacional na preparação para a carreira diplomática, Widen, que são 10 instituições de ensino concentradas no Nordeste e Norte, com mais de 40 mil alunos, e aqui concursos, que foi uma aquisição recente, e aqui concurso está focada em preparação para concurso, avaliações e guia de estudos. Tem também a SJT Med, que é referência do país, treinando, instruindo os alunos de medicina para aprovação nas provas de residência médica. E, por último, a Hard Work Medicina, que é um universo educacional de escolas de medicina da IDOMED. A Cogna também outro grande grupo educacional, nasceu em 1966, lá em Minas Gerais, em BH. Os professores criaram o pré-vestibular Pitágoras. Começou com 600 alunos em 2 anos e 13 turmas em 3 turnos. E o colégio surgiu em 1972 e cresceu tanto, mas tanto, que eles chegaram e em 2018 eles já juntaram com Croton, Anhanguera, e surgiu daí a Cogna, e ainda compraram o controle acionário do Somos. E aqui
desse slide que eu preparei para vocês, como está dividido a Cogna, hoje que seriam as marcas. A Croton, 844 mil alunos de graduação presencial digital. A Platos, 44 mil alunos de pós-graduação. A Saber, que é educação básica, 31 mil alunos em escolas próprias e 22 mil alunos em Red Balloon, que é de ensino de inglês, e a Vasta Educação, junto com a Somos, que é uma EdTech, ou seja, uma empresa de tecnologia para educação, que ela faz? Ela tem uma plataforma de serviços que vai permitir que 4.200 escolas parceiras possa entrar nessa plataforma e montar todo o currículo, todas as aulas, material. Isso é muito bom, porque tem muita escola, principalmente na educação básica, que precisa já ter um instrumento mais rápido, mais ágil e bem feito e provado. E assim é a Cogna Vasta Somos Educação. Agora, a governança corporativa, que é tão importante, a Edux e a Cogna, as duas são uma corporation sem controlador definido. A Edux tem a Rose FIP com 14%, a família Zahir com 10,79%, Tesouraria 6,11%, Paradis 5,16%, Wellington 5,13%, administradores e conselheiros 0,35%. Já a Cogna tem o Alaska com 15,23%, BlackRock com 10%, Tesouraria 0,13%. Olha aqui a vantagem, 93,54%, 93% arredondando das ações estão no free float, 74% da Cogna também. As duas são novo mercado, as duas têm ADR, as duas estão no Easy B3. Dados operacionais, que é muito importante a gente saber, o número está um pouquinho pequeno, eu vou falar para vocês, está aqui no slide do meu lado esquerdo. A base de alunos da Edux terminou com 1.314.000 no primeiro TRI de 23, sendo que 78% desses alunos estão no digital, 21% no presencial e 1% no prêmio. Portanto, a Edux tem aí um caminho, tem uma via de crescimento muito interessante. No presencial, você vê, o presencial tem só 1%, então tem muito para crescer, tem um EBITDA de 33%, o digital tem um EBITDA de 41% e o presencial um EBITDA menor de 27%. Por isso que eles foram baixando ao longo do tempo, caiu o presencial de 52% para 21%. Aqui na Cogna, o grupo Croton tem 1,1 milhão, 1 milhão e 100 mil alunos e cresceu em um ano 9,7% e tem 72 mil pessoas na pós-graduação, cresceu 20% no último ano. A Vasta crescendo aí o número de escolas, o core é por ciclo, foi de 308 para 454 do ciclo 21 para o ciclo 23. E a Saber tem unidades e franquias, no caso Red Balloon, 28 mil alunos, cresceu 15%, um ótimo desempenho da Saber Red Balloon. Agora a gente vai para os resultados, que é uma coisa muito importante, depois que a gente sabe o que é essas empresas. Vamos lá. Como que cresceu o número de alunos, que é quem acaba gerando, obviamente, a receita. A Edux teve um crescimento bom em um ano, 7,7% no Premium, caiu o presencial porque ela está privilegiando o EAD, ou seja, ensino à distância, que é o digital, 18% cresce um, o outro cai 19%, então é aquela mudança importante que a Edux está fazendo, visando uma margem maior. No caso da Cogna,
o pós-graduação, que seria mais ou menos o prêmio equivalente da Edux, cresceu 27%, um bom número. O presencial caiu 2% e o EAD subiu 7%. Aí, nesse quesito, a gente vê que a Edux ganhou da Cogna. Essa foi a parte de captação de alunos. Eu separei captação e total, por quê? Captação é muito importante, porque nesse total vai ter gente que vai se formar, então a gente precisa saber quantos estão entrando. E no total, a base da Cogna cresceu mais do que a base da Edux, mas isso foi principalmente por causa dos outros trimestres. Em número de alunos, ganha Edux. Continuando, o ticket médio, muito importante a gente saber isso, porque quanto maior o ticket médio, maior a margem. O Premium Graduação Medicina da Edux, R$ 10.200, cresceu 6,5%. O Premium Graduação IBMEC cresceu de 2.900 para 3.200. Isso daí é o ticket médio por aluno em reais mil por mês. Já na parte presencial, R$ 655, cresceu 3,7%. A Cogna está acima em preço do que a Edux, R$ 804 a mensalidade média, e o EAD da Edux, por outro lado, está maior do que a Cogna, em R$ 259, cresceu 15%, enquanto caiu na Cogna 9,6%. Nessa parte daqui, voltando, a gente teve um desempenho melhor na Edux. A Cogna ganhou no presencial, mas perdeu nos restantes. Agora, a parte do resultado financeiro, vamos ver como é que foi. Cresceu a receita 10% nos dois, e a gente percebe o seguinte: a gente percebe que esse crescimento de 1,2 para 1,3 fez com que as duas tivessem uma receita muito parecida. Tem depois uns números que dão uma pequena diferença, mas é interessante a gente perceber, isso é importante quando você for investir, qual o tamanho de cada uma das duas. E a gente está vendo as duas com tamanho bem semelhante. Na parte do lucro bruto, por outro lado, a margem da Cogna foi melhor, porque ela conseguiu 73,1 de margem contra 61 da Edux. Isso é por conta do presencial da Edux, que era um nível muito baixo. Despesas comerciais foi melhor na Edux, a Edux conseguiu reduzir 5%, a Cogna subiu 15%. Na despesa pessoal, por outro lado, a Edux foi pior, cresceu 21%, a Cogna cresceu 16%. O lucro operacional, entretanto, foi melhor na Edux, com crescimento de 41%, porém, a margem operacional, que é o lucro operacional dividido pela receita, foi melhor na Cogna. E na margem EBITDA, as duas ficaram mais ou menos parecidas. A Edux conseguiu ficar perto da Cogna, com 37,6% e 38,9%. O principal desse quadro, que você está vendo aqui do meu lado esquerdo, é que as duas companhias melhoraram bastante os números, porque o resultado final está no EBITDA. Um EBITDA, no caso da Edux, cresceu 25%, o da Cogna cresceu 21%. E a margem EBITDA cresceu 4,4% na Edux e na Cogna cresceu 2,5%. Parabéns para as duas, que estão fazendo um trabalho muito bom depois de terem sofrido quando, pós-governo da Dilma, começou a cair o número do FIES, e as duas eram muito dependentes de FIES, elas conseguiram mudar o rumo
elas conseguir. Isso não é fácil numa empresa do tamanho delas, não é que nem chegar aqui na Levante e falar: olha, vamos deixar de fazer isso, fazer aquilo, não tem tanta dificuldade. Imagine numa empresa do tamanho da Edux e da Cogna, com, com mais de 50 universidades e faculdades, você virar e falar: não, agora a gente vai mudar de presencial para digital, e do digital a gente vai focar também o prêmio e o pós-graduação. Então, as duas administrações estão de parabéns. Voltando aqui para você lembrar o EBITDA, os dois melhoraram bastante. Resultado financeiro da Edux foi melhor do que o resultado financeiro da Cogna por um simples motivo: a dívida da Edux, a dívida líquida, é menor do que a dívida da Cogna. Daí o gasto de 172 milhões com dívida, com juros da Edux, e o gasto de 238 milhões de dívida de juros da Cogna. Com isso, o lucro líquido da Edux cresceu 98% e foi quase 3 vezes maior que a Cogna, porque a Edux teve 150 milhões de lucro e a Cogna 54 milhões. Por isso que não basta olhar só o EBITDA, tem que olhar lá embaixo o lucro líquido. Continuando, vamos para o endividamento, que é muito importante, e já vamos direto para a dívida líquida. A dívida líquida da Edux subiu de 4 bi para 4 bi 200, 7%. A da Cogna caiu 2%, de 6 bi 300 para 6 bi 200, só que a dívida líquida da Edux é apenas 65% da Cogna. Com isso, ela tem uma dívida líquida melhor e vai ter uma despesa financeira menor, como eu já mostrei. Geração de caixa é uma seção nova que eu criei. Aqui eu já estava a fim de colocar desde a época que deu problema nas lojas americanas. Por quê? Porque às vezes a empresa tem um EBITDA legal, tem um lucrinho, mas a geração de caixa é negativa. Isso é muito importante, principalmente no varejo. Eu criei, espero aí que vocês gostem. Vamos lá, geração de caixa, a gente já vai para a última linha. A geração de caixa livre da Edux melhorou, foi de 106 milhões negativo, ou seja, consumo de caixa, para 341 milhões positivo. Já a geração de caixa livre da Cogna foi pior, tinha sido há um ano atrás 188 milhões positivos, caiu para 625 negativo. Por quê? Porque a Cogna teve que amortizar 1 bilhão de pagamento de dívida. Se vocês olharem a linha acima, mais captação, menos pagamento de dívida, você vê aí que entre captar dinheiro e pagar dívida, a nossa Edux ficou negativa em 117 milhões, ao passo que a Cogna ficou negativa em 787 milhões, significa que ela pagou mais dívida do que fez novas dívidas. E aí, portanto, a gente tem essa seção nova e ganhou aí a Edux, que teve uma geração de caixa livre positiva de 341 milhões e a Cogna negativa de 625 milhões. Um aviso importante: a geração de caixa trimestral das empresas tem uma volatilidade muito grande conforme a sazonalidade do seu negócio. Então, a Edux pode ter positivo num trimestre e negativo no outro, e vice-versa. Então, o ideal em termos de geração de caixa livre é olhar o período de 12 meses. Só que o último trimestre é aquele que está na memória da pessoa e é aquele que a pessoa vai pensar na hora de tomar a decisão dos seus investimentos. Mas é muito importante olhar, e essa é a seção nova
para vocês. Agora a gente chega nas perspectivas do setor, principalmente educação superior, e as perspectivas setoriais. A soma de perspectivas do setor mais perspectivas corporativas vão dar e vão ajudar a fazer a projeção de resultados. Então vamos lá. Primeira coisa, esse estudo bacana aqui que a Edux apresentou em maio de 2023, ela mostra o seguinte: o quanto aumenta o salário médio da pessoa que faz o ensino superior. E no Brasil aumenta 183%. Então é mais ou menos o seguinte: é 2,83 vezes. Então uma pessoa que ganhava R$ 1.000, se fizer ensino superior, vai arrumar um emprego de R$ 2.830. Obviamente, quando arruma emprego, nem sempre, infelizmente, arruma. Salário médio aí, 4.500 das pessoas que têm ensino superior depois de um bom tempo trabalhando. No ensino médio, R$ 2.000, sem ensino médio é 1.500. Então, aí a gente vê a importância do ensino, não apenas do superior, mas principalmente do superior. E o aumento de salário imediatamente após a formatura. Quem se forma no IBMEC aumenta seu salário em 81%, na Estácio 44%, vale a pena fazer ensino superior. Bom, eu sou professor de ensino superior, de pós-graduação, eu tinha que achar isso e acho realmente, vejo isso no dia a dia dos alunos. Empregabilidade por nível de escolaridade, está aí, 77% das pessoas que têm ensino superior arruma emprego, taxa de desemprego, obviamente, menor no ensino superior. Existem 32 milhões de brasileiros que poderiam se beneficiar de um investimento no ensino superior, ou seja, fazer uma faculdade. E aí tem o estoque de pessoas, que é basicamente a conta feita pelo Instituto Semesp e o INEP, do Ministério do Ministério da Educação, que é só pegar a diferença de pessoas que terminam o ensino médio para quantas estão no superior, e aí você tem quantas pessoas que não conseguiram fazer. Primeiro, e muito importante, essa pesquisa do SESI de 2021, 91% dos estudantes do ensino médio querem fazer o ensino superior. Isso é muito importante, não basta ter financiamento. Segundo slide, saiu no Globo em 2017. Maior parte dos alunos não ingressa na universidade por falta de dinheiro. Na verdade, 70% dos alunos que não vão do ensino médio para o ensino superior é por causa de falta de dinheiro. E aqui, uma coisa muito importante que todo mundo deve considerar, que é o FIES. O FIES foi criado lá atrás e foi acelerado a partir de 2010, no fim do segundo governo do Lula e no primeiro governo da Dilma. Olha só, de 76 mil financiamentos concedidos, olha só, em 2010, subiu para 731 mil financiamentos concedidos. Aqui do lado eu lembro para todo mundo o que é o Fundo de Financiamento Estudantil, ou seja, o FIES, é um programa do Ministério da Educação que falou: eu vou pagar a mensalidade em escolas particulares, porque na gratuita não tem vaga suficiente para o tanto de pessoas que querem entrar. Então, quem não tiver condição de pagar pelo ensino particular, que em muitos casos é caro, eu vou financiar 100% ou 50%, isso vai depender do nível de renda da família. Então, olha só que bacana, de 2010 para 2014, multiplicou por 10, de 76 mil
financiamentos concedidos para 731. E essa época, 13, 14 e 15, a Edux e a Cogna nadaram de braçada e recebiam muito dinheiro porque receberam muitos alunos. Depois, a Dilma sai em 2016 e começa a cair mais forte o financiamento. 203 mil no último ano dela, para 176 mil, 82 mil e 85 mil em 2019. E hoje está neste nível. Então, o FIES já foi a solução e, na minha opinião, de Flávio Conde, analista, ainda é a solução para ajudar essas pessoas que, infelizmente, não têm renda para pagar o ensino privado. E aqui, dentro dessa visão de 2010 até 2022, tem o quanto que era a dotação de recursos, porque o recurso do FIES sai do orçamento da União e chegou em 2017 a 19 bilhões de reais, porque não basta só conceder o empréstimo, você concedeu aqueles 735 mil financiamentos em 2014, a pessoa vai fazer a faculdade em 14, 15, 16, 17. 4 anos, está aí a subidinha e, graças a Deus, um monte de gente pôde fazer, que não tinha recursos, pôde fazer a faculdade. Eu volto aqui no slide, você está vendo que a dotação orçamentária foi diminuindo, com isso foi diminuindo os financiamentos concedidos, com isso diminuiu o número de alunos e a receita das faculdades, principalmente Edux e Cogna. E não foi só isso que fez reduzir a dotação orçamentária, a ociosidade também. Olha só que interessante e, ao mesmo tempo, preocupante. Houve uma ociosidade média de vagas oferecidas de 30% de 16 a 21. Só que aí a gente está pegando uma época de pandemia. Então, eu dividi e descobri que a maior ociosidade foi 56% no segundo semestre de 21. Por quê? Porque as pessoas estudaram mal e mal durante 20, parte de 21, por conta da pandemia, que restringiu as aulas, principalmente no setor público, nas escolas públicas, e ainda está muito fraco. E aí o que acontece? Não tem gente prestando e não tem gente passando. Daí que mais da metade das vagas oferecidas no segundo semestre de 21 não foram preenchidas. Em compensação, houve a menor ociosidade no primeiro semestre de 2018. O negócio estava indo, estava bem, não tinha pandemia, não tinha preocupação, as pessoas estudando, foi só 10%. Então, eu separei os períodos. Antes da pandemia era 22%. 10, 20% para mim é uma ociosidade normal. Está aí um motivo para voltar ao FIES. E aí, uma explicação no G1, que diante das vagas ociosas era uma bola de neve, né? Se você reduz o orçamento porque não está preenchendo vaga, aí no ano que você reduz também não preenche, então é uma bola de neve ao contrário, vai ficando pequenininha e vai diminuindo a dotação do FIES. Perspectivas setoriais, o que é, eu pesquisei o que é que pode fazer o FIES, o novo FIES, crescer. Primeira coisa, financiar 100% das mensalidades. Quando passou de 18 para 19, eles começaram a ter mais oferta de 50% de financiamento do que 100%. Ora, se a pessoa não tem dinheiro, infelizmente ela não tem dinheiro para pagar também só 50% da mensalidade. Então, para o programa
voltar a acelerar, tem que ser 100%. Segundo ponto, aumentar os recursos do orçamento que for. Olha só, o Ministério da Educação em 22 teve só 5,5 bilhões para o FIES. Teria que voltar para o nível de 17, que foi quase 20 bilhões. Ah, Flávio, mas o país tem um déficit fiscal. Ora, déficit fiscal de 20 bilhões com educação é déficit, mas é um motivo muito importante. Eu tenho uma sugestão para arrecadar esse dinheiro, que seria cobrar das pessoas que fazem faculdade pública hoje, podem pagar. Aqui em São Paulo você tem vários cursos, engenharia e medicina e outros, economia, ADM, que uma parte das pessoas podem pagar. Não precisa pagar 2 mil, 3 mil, mas podia pagar alguma coisa para quê? Para ajudar as pessoas que precisam receber. Então, eu cobraria de quem está estudando e, melhor, eu cobraria também de quem já estudou, de quem ficou na USP, veio de colégio particular, fez algum desses cursos ou outros, está bem e nunca retribuiu um tostão. Então, essa é a minha sugestão. Terceiro item para o novo FIES: aumento do teto do financiamento dos cursos, principalmente os cursos de medicina, que muitos foram de 6, 7 mil para 10 mil por mês. Isso daí já está sendo feito pelo Ministério da Educação, e também para os cursos de engenharia. Humanas ainda é um curso num preço mais baixo, é bom ter um aumento, mas principalmente medicina e engenharia. Quarta sugestão para o novo FIES, para ele decolar: os formandos só pagariam 4 anos depois, ou seja, a pessoa se forma e, em vez de começar a pagar de cara no primeiro ano, paga a partir do 5º ano, fica 4 anos sem pagar. Por quê? Porque muitos não arrumam emprego e não consegue, aí fica inadimplente, aí não consegue arrumar emprego porque estão inadimplente. Uma bola de neve é essa sugestão. E a quinta sugestão é que esses formados que estão devendo para o FIES sejam perdoados, porque não conseguiram pagar, porque não estão trabalhando, ou estão trabalhando num lugar que paga muito pouco, e com isso vai limpar o nome deles, e, ao mesmo tempo, eles vão ter mais chance de arrumar emprego. Eu conversei com uma pessoa que está nessa situação, a pessoa vai em banco arrumar emprego, ela é aprovada, mas aí eles olham que ela está devendo para o FIES, o banco não pode contratar pessoas inadimplentes. Então, minha sugestão para o governo federal é que no Desenrola Brasil, que é um programa muito bacana que o Haddad quer fazer, de perdoar dívidas até R$2 mil, faça isso também com os alunos que eram alunos e tinham FIES. Agora a gente vai para as perspectivas corporativas, tanto da Edux como da Cogna. Bom, primeira coisa na Edux que é bem legal: a Edux foi mudando o seu percentual dividido de cursos. Antes, grande parte da receita vinha do presencial. O presencial tem um custo maior e, portanto, uma margem menor, e ela foi investindo e crescendo. O digital, vocês estão vendo aí no gráfico, de 400 milhões em 2017 para 1,5 bilhão no primeiro trimestre de 23, acumulado 9 meses. E o premium dela, ela não tinha premium e saiu de 100 milhões para 1 bilhão e 100, foi muito bom. E olha que legal, a Edux e a Cogna, elas eram criticadas por serem dependentes do FIES, e os investidores pararam de investir nelas porque o FIES foi minguando. O que elas fizeram? Elas conseguiram reduzir a zero a dependência do FIES. Parabéns para
para os diretores, para os gestores da Edux. Aqui também a Edux mostra para a gente, num gráfico bem legal, que o terceiro trimestre de 2022 foi o ponto de inflexão da queda do preço médio de cada um dos três principais tipos de curso e alunos, digital, prêmio e presencial. Eles já voltaram a subir, isso é uma boa notícia para o quê? Para a receita e a rentabilidade. Além disso, nos exames nacionais, a Edux entre 2017 e 2021, ela conseguiu subir no ranking, tendo uma participação maior de notas altas em relação às notas baixas. Aqui também a Edux, que vem investindo há vários anos em inovação, na sua plataforma de tecnologia avançada, e está aí um desenho bem bacana do que eles estão dando para os alunos, e a gente sabe essa geração se comunica primordialmente por celulares, então nada melhor do que ter suas matérias, seus conteúdos, seus vídeos de aula e até prova no seu celular. Na Cogna, agora a Cogna está dividida basicamente nesses três grupos. A Kroton, lembrando para vocês, as faculdades que são híbridas e digitais, híbridas é quando tem presencial e digital. O ensino médio, a Kroton também cresceu e agora tem a Kroton Med, e os negócios de plataforma da Vasta Educação, que é focada tanto no Red Balloon como no Somos Educação, principalmente para área de educação básica, e também, no caso da Somos Educação, pega o ensino médio. Além disso, eu mostro aqui como melhorou o resultado da Kroton e da Vasta, aqui no slide do meu lado esquerdo. Eles conseguiram crescer receita, crescer EBITDA e crescer margem EBITDA. E aqui o quanto a Cogna está esperando. Olha só como cresce na visão deles, vai crescer de 690 milhões de EBITDA em 2020 para 2.400, você está multiplicando aí por quase 4 vezes o crescimento do EBITDA, e está multiplicando aí também por 4 vezes a geração de caixa operacional GCO, geração de caixa operacional após CAPEX, após investimentos. E aqui também, na mesma linha da Edux, a Cogna tem a sua Corporate Venture Hub, que são teses para melhorar o ensino, principalmente na parte de tecnologia. São teses que eles exploram, testam e validam. Então, as duas estão preparadas aí para o futuro. E agora a parte mais importante, as projeções 2023, 24 e 25, a gente vê aí um bom crescimento na Edux, e não é um crescimento exagerado, ou seja, tem algumas projeções que você olha e fala, não, esse analista está exagerando. E aqui, pelo crescimento que eu coloquei anual de receita, não tem nenhum exagero, crescer 7% em 23, 8% em 24, 8% em 25. A margem bruta também da Edux expande, vai de 56% para 66%, e a margem EBITDA de 29 para 34. Com isso, o EBITDA ajustado cresce de 1.300 para 2 bi, você está vendo aqui do meu lado, e a Edux sai de um prejuízo de 55 milhões no ano passado para 602 milhões de lucro. A mesma coisa acontece com a Cogna, ela cresce um pouquinho mais, porque a base dela estava um pouco mais fraca, então ela cresce 14% em 23, 10% em 24, 5% em 25. A margem também expande de 62 para 7,1 e sobe o lucro bruto de 3,2 bi para 4,8 bi. E o EBITDA ajustado cresce um pouco, a margem de 29 para 32, e vai de 1,5 bi para 2.200, e o lucro líquido, o prejuízo líquido de 22 é até parecido com
o da Edux foi 55 milhões, a Cogna 52 milhões, e ambas vão ter em 2025 coincidiu 600 milhões. Agora o valuation por EV/EBITDA, que vocês conhecem tanto, que eu faço sempre, e aqui já vamos direto para o resultado. EV/EBITDA da Edux para 23 está em 6,2 e da Cogna 7,2. O EV/EBITDA da Edux está 4,2 para 25, da Cogna está 5,5. Então o EV/EBITDA está mais atraente, mais baixo na Edux. E a Edux tem uma dívida líquida menor que a Cogna, que é uma coisa importante também no valuation, ela tem 4,2 bi contra 6,2 bi da Cogna. Ela tem, portanto, 66% do endividamento da Cogna. E aí ela ganha, isso é refletido no potencial de valorização. 25,10 é o meu preço justo para Edux, 35% de upside, contra 4 da Cogna, 23 de upside. Então ganhou no valuation a Edux. E aqui a comparação com o que os outros analistas estão fazendo. Os analistas estão em ambas as ações com preço médio defasado, porque está dando um downside, ou seja, uma queda no preço das ações, e é estranho, principalmente quando você olha Edux. Como tem 9 analistas recomendando compra, se o preço está abaixo do preço de mercado. Então, o que eu acho é que a Edux, a melhora dela, e principalmente a antecipação via alta das ações, aconteceu cedo, aconteceu agora nos primeiros 5 meses de 2023, e os analistas não tiveram tempo de rever suas projeções. Você está vendo que o analista que tem o preço mais alto para a Edux é 25, que é igual ao meu de 25. Eles devem caminhar nessa direção, e a Edux ganhou também porque tem 9 recomendações de compra e 3 de neutro, enquanto a Cogna tem 3 de venda e 7 de neutro. E o The Winner is, o placar final, deu Edux. Menor dívida líquida, menor EV/EBITDA, maior potencial de valorização e mais recomendações de compra. Repetindo, você olha aqui no nosso quadro, é muito importante, dívida líquida 4,2 bi, menor, ganhou, EV/EBITDA menor, 6,2 contra 7,2 da Cogna, potencial de valorização maior, 35 contra 23, e recomendações de analistas ganhou, que tem 9 recomendando compra. Se eu entrasse nessa lista, eu ia dar compra e ia para 10 também. Na Cogna tem 0 recomendando compra. Por último, as cotações históricas da Edux da Cogna, porque você quer saber se eu vou realmente comprar Edux, como é que está o preço da ação em relação ao passado. Eu peguei os últimos 5 anos, a gente vê que a ação saiu de R$ 24,00 há 5 anos atrás, 2018, para 2018, ela saiu de R$ 24,00 para R$ 18,61 no dia que eu fiz essa conta, que foi dia 20 de junho, agora de 23. E olha só, máximo de cotação R$ 56,00 em fevereiro de 20. Mínimo R$ 18,00 agora em junho de 23. Então você está comprando perto do mínimo do último ano e num preço muito melhor do que o máximo em 2020. A Cogna também é parecido, mas a Cogna perdeu por conta do upside menor e uma dívida maior. Pessoal, muito obrigado por terem assistido a mais esse mata-mata, o primeiro mata-mata das educacionais, Edux versus Cogna. Na semana que vem eu vou fazer Ser Educacional versus Ânima. Espero que eu tenha ajudado vocês a se decidirem qual das ações do setor educacionais
educacional, você vai pôr lá 5% da sua carteira. E não se esqueça, monte carteiras bem diversificadas, 20 ações é o meu número mágico, porque você fica 5% com cada uma, e quando vier alguma coisa negativa, que no Brasil a gente sempre tem surpresas negativas, você está só com 5%. Você vai estar bem diversificado. Se uma ação cair 30% na semana, você não vai ficar preocupado, porque é só 5% da carteira, você vai perder 1,5% da carteira total. Agradeço a todos pela audiência e pela paciência. Compartilhem esse vídeo com seus amigos, conhecidos, parentes, nos seus grupos de WhatsApp. Faça o nosso programa Mata Mata e o canal da Levante crescer. Obrigado a todos pela audiência e pela paciência. Boa semana e bons negócios.